Videocast Ocupa Biblioteca apresenta Dicionário do Nordeste, com Vinícius Juriti. Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Juriti. Sou formado em Letras pela Universidade Federal da Bahia e professor de literatura. Hoje estou aqui para apresentar a vocês o Dicionário do Nordeste. Antes de começar a falar sobre o dicionário propriamente dito, é importante salientar que essa obra é feita numa estrutura um pouco diferente do que geralmente os dicionários são feitos. Geralmente, um dicionário é feito da seguinte maneira: são coletados vários dados, textos e falares das pessoas em várias comunidades, cidades, coisas do tipo, e jornais, revistas, livros. E quando a palavra ela é reiterada, ela aparece reiteradas vezes nesses textos, ela pode ser dicionarizada, porque se tornou comum e de uso produtivo na língua. Porém, Fred Navarro, que é o organizador desse dicionário, ele vai fazer um pouco diferente. Ele vai criar uma didática de catalogação de termos usados pelos povos de vários estados do Nordeste. Ele vai sair pesquisando nos falares, em cidades também, mas ele vai dar prioridade não a textos, vamos colocar assim, consagrados, mas sim a fala corriqueira do povo nordestino. Então, a partir daí, ele vai juntar o chamado corpus dele, que seria o conjunto de textos para formar o dicionário. É importante notar que esse dicionário vai tocar em um tema também muito pertinente para trabalhos acadêmicos, trabalhos principalmente do ensino fundamental e do ensino médio, quando nós iremos falar de variação linguística. É muito importante a gente entender o que é variação linguística. O vídeo que nós estamos apresentando a vocês não é sobre isso, mas para que a gente possa entender o contexto desse dicionário, é importante a gente falar um pouco. Até porque ele é um ótimo dicionário para consultar a questão da variação linguística, principalmente no nível de análise da língua do léxico. O léxico seria o nível de análise que estuda as palavras da língua portuguesa. Então, para nós entendermos a variação linguística, o que é variação linguística, nós precisamos entender que cada comunidade vai ter as suas particularidades ao falar e que todo o Brasil, apesar de falarmos majoritariamente a língua portuguesa, essa língua, dependendo da comunidade, vai ter particularidades tanto na parte sintática, tanto nos sons que são produzidos, que são a parte fonética e fonológica, quanto nas palavras, que é a parte lexical, que é expressa nesse dicionário. Então, quando o aluno precisar de uma consulta, de um material para consultar e conhecer como essa variação linguística se faz no Nordeste, como ela é diversificada no Nordeste, seria uma boa indicação consultar esse dicionário, o Dicionário do Nordeste de Fred Navarro. Então, para que a gente possa ter alguns exemplos dessa variação, eu vou utilizar algumas que são duas palavras aqui por conta da extensão do tempo. Vou utilizar duas palavras desse dicionário que são bem comuns ao povo baiano. A primeira delas é o abadá e a segunda a palavra baba. Então, vou começar por abadá. Nós temos duas acepções. Acepções no dicionário seriam dois significados diferentes para essa palavra chamada abadá. Então, no dicionário no Nordeste, nos apresenta a palavra abadá, dizendo que é um substantivo masculino e de incidência muito maior na Bahia. A primeira acepção da palavra nos diz o seguinte: isso, que abadá é uma espécie de blusa ou bata larga e solta, usada pelos foliões de blocos carnavalescos para se conhecerem como grupo.
Então, nós temos aqui a primeira acepção da palavra abadá, que é a mais conhecida, que é uma vestimenta utilizada por foliões em blocos de carnaval. Mas a que não é tão comum e que acabou se perdendo na história é a segunda acepção da palavra abadá, que vem nos dizendo o seguinte: abadá é uma túnica longa de mangas perdidas usadas pelos muçulmanos na África e pelos malês no Brasil, em casa e para orar. Então, gente, essa palavra também é importante salientar que essa palavra abadá é de origem orubá e que originalmente ela era designada para a segunda acepção, o segundo significado, que era o mais utilizado para definir abadá. Mas quando nós vamos fazer um estudo chamado etimológico, que é um estudo das origens e transformações que as palavras sofrem ao decorrer dos anos, nós perceberemos que a palavra abadá saiu de uma nomenclatura que definia questões religiosas. Ela é uma palavra que também estará muito associada à capoeira, à vestimenta que os capoeiristas utilizavam, e ela vai ser transferida para essa ideia em determinada década da segunda metade do século XX. Alguns estilistas baianos vão batizar, né, de abadá a vestimenta, que antigamente era chamada de mortalha, que os foliões utilizavam. Eles mudam essa nomenclatura, refazem o design dessa vestimenta de folia de carnaval e batizam com esse nome de abadá, resgatando essa ideia da bata que era utilizada pelos capoeiristas e pelos malês. Então, a palavra vai ser modificada e o uso dela com relação aos malês e o uso dos capoeiristas vai se perdendo com o tempo e ela vai ser consagrada como uma representação da vestimenta dos, dos foliões, ganhando até um cunho mais elitista, porque hoje em dia o abadá ele é utilizado, né, muito porque quem tem recursos para pagar um bloco de carnaval e o folião que não tem esses recursos e brinca na chamada pipoca, que seria os foliões que brincam de graça no carnaval, não tem de certa forma direito a um abadá. Então, olhe como a semântica da palavra muda e os termos sociais, mas até financeiros e com relação à religiosidade, tudo vai mudar com o passar do tempo, mostrando que as palavras elas podem, como as, as questões históricas e tudo mais, podem sofrer muitas alterações. A segunda palavra que nós podemos trazer aqui como exemplo do dicionário do Nordeste é a palavra baba, também muito utilizada aqui na Bahia, é um substantivo masculino e a acepção da palavra nos diz o seguinte: jogo de futebol, pelada, racha, e tem uma abonação que seria o exemplo da aplicação da palavra, né? Vamos à praia, painho. Vai ter um baba agora. Então, nós temos essa primeira acepção de que baba é um sinônimo para jogar bola, chamar alguém para um jogo de futebol aqui no território baiano. Já a segunda acepção fala sobre baba como uma confusão, uma discussão, um tererê, briga. E aí nós temos uma abonação também. Esqueci de avisar que o quintal estava cercado, tinha homem até no oitão. E tudo péssimo. No meio daquele baba todo, o homem querendo fazer discurso. Essa abonação é uma referência do livro Sargento Getúlio, de João Baldo Ribeiro, que utiliza essa acepção da palavra baba como briga, como confusão. Então vocês podem perceber que aqui eu só trouxe apenas dois exemplos e o dicionário é muito vasto, tem muitos termos interessantes, divertidos e também que nos fazem pensar e refletir sobre questões sociais, mostrando que dicionário não é uma coisa apenas maçante para ser consultada de uma forma
aleatória, mas que nós podemos desenvolver estudos, nós podemos desenvolver reflexões e fazer nossos alunos refletirem sobre os termos que eles usam no dia a dia, não só é, o que eles ouvem na internet ou nas redes sociais, mas que eles podem também utilizar as palavras que eles aprendem nos seus próprios bairros, cidades e localidades na sua região, como aqui no Nordeste, e pensar a que povo eles pertencem, porque isso é variação linguística. É você entender que você pertence ao povo, que você tem individualidade, que seu povo é tão importante quanto qualquer outro povo, sua comunidade é tão importante quanto qualquer outra comunidade. E isso faz a gente ter esse senso de pertencimento e de dignidade. Então, que possamos ver esse dicionário, não só esse dicionário, mas todo livro que transmite conhecimento de forma sincera e engajada como um conhecimento que deve ser adquirido e incentivado não só para os alunos, mas também para o corpo docente. Espero ter ajudado com essa indicação e até a próxima. Um abraço a todos.